Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, Sistema do Rei Pirata. Capítulo 201, Perseguição a partir de Porto Real. A procissão conjunta partiu silenciosamente ao crepúsculo, antes mesmo do grande torneio ter terminado por completo. O anoitecer que se aprofundava envolvia sua partida num manto de mistério. Enquanto milhares de lâmpadas começavam a iluminar a Rainhal e o barulho do banquete final atingia seu ápice, esse grupo já havia desaparecido na estrada em direção ao sul, evitando deliberadamente a grande cerimônia de encerramento da noite. Na manhã seguinte, antes que a luz quente da aurora pudesse dissipar completamente o frio da noite, Varys, a aranha, aproximou-se dos aposentos do rei com seus passos leves e silenciosos característicos. Em seu tom peculiar e musical, relatou a Aerys II, Vossa Graça, preciso lhe informar sobre um assunto. A princesa Elia partiu de Arrinhal ontem à noite com o contingente dornês. A reação do rei foi como um incêndio florestal deflagrado. A Aerys II saltou da cadeira, o rosto pálido contorcido de fúria. Seus dedos atrofiados agarraram os braços do trono com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos e salientes. Ele gritou e rugiu, a voz repleta da fúria de quem fora provocado. Embora tivesse planejado em segredo que Rhaegar anulasse o casamento, isso teria que acontecer segundo a sua vontade, sob o seu controle. Elia não era apenas uma princesa, ela era uma refém vital que ele usava para manter Dorne sob controle. Como ele pôde deixá-la escapar tão facilmente? Num acesso de fúria, o rei ordenou imediatamente o envio de corvos, cujas mensagens voaram diretamente para Porto Real. As ordens determinavam que a guarda da cidade enviasse suas forças de elite instantaneamente para interceptar o grupo. Eles deveriam deter a princesa Elia antes que ela chegasse a Dorne a qualquer custo e trazê-la de volta à Fortaleza Vermelha. Tragam-na de volta. O grito do rei ecoou pelos corredores do castelo. Ninguém escapa do controle do rei assim. Em última análise, o rei superestimou sua própria autoridade. Superestimou a obediência da nobreza dos 7 reinos às suas ordens erráticas e superestimou enormemente a capacidade de combate real da guarda da cidade. Diante da ferocidade de Ponta Tempestade, da aspereza de Dorne e da selvageria das Ilhas de Ferro, os ornamentados mantos dourados eram como pergaminho frágil, facilmente rasgados. A tropa de quase 100 guardas da cidade, com suas armaduras reluzentes e fileiras ordenadas, mostrou-se tão frágil quanto palha seca diante da elite que acabará de ser batizada no sangue e na morte de Arrinhal. A batalha começou abruptamente e terminou ainda mais rápido. Num piscar de olhos, os mantos dourados que chegaram com tanta arrogância foram aniquilados. Restou apenas um campo de cadáveres desfigurados e armas quebradas, testemunhando silenciosamente o erro de cálculo do rei e a verdadeira disparidade de poder. Euron aproximou-se de Venda, a corça branca, e falou com sincera compaixão. Obrigado pela sua ajuda. Venda limpou o sangue da lâmina sem sequer levantar o olhar, enquanto respondia. Você poupou minha vida durante o combate singular. Considere esta dívida paga. Sua voz era calma e suave. Estamos quites. Percebendo que ela estava sozinha, Euron perguntou. Se não me engano, você é da Irmandade de Kingsvold? Venda ergueu imediatamente os olhos com um lampejo de cautela no olhar. Se eu sou ou se não sou, o que isso importa para você? Euron deu uma risadinha e balançou a cabeça em sinal de desdém. O cavaleiro sorridente da antiga Irmandade fez muito mal e foi derrotado por Arthur Dayne há muito tempo. A Irmandade hoje existe apenas de nome. Por que não viaja conosco? Venda zombou. Aquele louco não nos representa. Nós nunca massacramos inocentes, nem intimidamos os fracos. Tendo dito o que tinha a dizer, ela não deu a Euron a chance de convencê-la ainda mais. Virou-se e desapareceu agilmente nas profundezas da densa floresta. Em poucos saltos, sumiu sem deixar rastro, deixando Euron olhando pensativamente na direção de seu desaparecimento. Ao limpar o campo de batalha, os homens de ferro encontraram uma carta lacrada dentro da placa peitoral manchada de sangue de Jacelyn Biavater. O selo de cera com a impressão da pena de corvo havia sido rompido. Claramente a carta fora lida antes de sua chegada. No pergaminho, a caligrafia frenética e irregular de Aerys II era claramente visível. A tinta parecia carregar a paranoia e a ansiedade do rei louco. Tragam Elia e Rhaenys de volta à Fortaleza Vermelha. Aqueles que ousam obstruir, matar sem piedade. 3 linhas curtas, mas cada palavra era como ferro, impregnada de uma autoridade real inquestionável e cruel. Sem saudação, sem assinatura, apenas a ordem mais simples e fria, típica do estilo cada vez mais histérico do rei louco nos últimos anos. Euron entregou a carta a Oberyn. O príncipe dornês percorreu as palavras com os olhos, e uma fúria reprimida instantaneamente se acendeu em seus olhos escuros. Aquela carta confirmava seus piores temores. Aerys II jamais tivera a intenção de deixar Elia partir em paz. Os homens de ferro arrastaram com eficiência os corpos dos mantos dourados para a mata fechada ao lado da estrada, cobrindo-os às pressas com galhos quebrados e capim seco. O sangue na estrada foi rapidamente coberto com terra fresca. Logo, os vestígios desse breve conflito se tornaram turvos e indistintos nas sombras da floresta. Euron falou com uma expressão grave. Acho que precisamos acelerar o passo. Se esses homens não voltarem, a próxima leva de mantos dourados o seguirá em breve. Ao lado dele, Robert soltou uma gargalhada sonora e desinibida. Revigorante. Droga, matar foi revigorante. Ele limpou uma gota de sangue da bochecha, um brilho aterrador reluzindo em seus olhos.
Estive reprimindo essa raiva por tanto tempo, finalmente deixei um pouco dela escapar. Oberyn interveio calmamente, partiremos imediatamente. Se o Rei Louco perguntar no futuro, diga que Dorne matou esses homens. Os olhos de Robert se arregalaram como sinos de cobre, e ele rugiu asperamente, droga. Vocês me tomam por um covarde que teme aquele Rei Louco? Não é isso, Oberyn balançou a cabeça levemente, seu olhar percorrendo o rosto austero de Robert, e sorriu. Este é um assunto interno de Dorne. Não podemos causar problemas às terras da tempestade. Dorne se lembrará da sua ajuda. Oberyn entregou a carta ensanguentada a Elia. Ela pegou o pergaminho, seus dedos tocando inadvertidamente o sangue ainda fresco. A mancha marrom escura parecia exalar o cheiro da morte, causando-lhe uma violenta sensação no estômago. De repente, ela cobriu a boca, reprimindo um vômito seco, seu corpo frágil tremendo levemente. O que foi? Oberyn inclinou-se preocupado. O cheiro de sangue está muito forte? Elia balançou a cabeça fracamente, incapaz de falar. Ariane imediatamente se aproximou para amparar o braço da tia, sussurrando. Vou ajudá-la a voltar para a carruagem para descansar. Ela guiou Elia cuidadosamente em direção ao veículo, sem se esquecer de lançar um olhar tranquilizador a Oberyn. As cortinas da carruagem caíram, isolando o sangue e o caos do mundo exterior. Oberyn observou a carruagem franzindo levemente a testa, depois se virou e ordenou, saiam. A procissão recomeçou. O som de cascos e rodas retomou, levando pessoas carregadas com seus próprios pensamentos em direção à ponta tempestade, deixando para trás a clareira ensanguentada. Dentro da carruagem, sacudindo pela estrada, as cortinas recortavam a luz externa em pontos fragmentados que dançavam no interior escuro. Capítulo 202. De quem é a criança? De Euron. Depois de montarem acampamento para passar a noite, a princesa Ariane finalmente expressou a pergunta que estava enterrada em seu coração. Ela se aproximou de Elia, a voz baixa, mas incapaz de esconder a preocupação. Tia, você não está realmente. Não diga bobagens. Elia a interrompeu bruscamente, seus dedos inconscientemente apertando o vestido com força, os nós dos dedos ficando brancos. Mas a expressão de Ariane ficou ainda mais séria. Ela assentiu solenemente. Não se preocupe. Vou ficar de boca fechada. Nesse instante, a cortina da carruagem se abriu de repente. Oberyn inclinou seu corpo ágil para dentro do compartimento. Seus olhos perspicazes captaram imediatamente a atmosfera incomum entre os dois. Fique de boca fechada sobre o quê? O que aconteceu? Ariane mordeu o lábio e, como se tivesse chegado a uma conclusão, disparou. A tia provavelmente está grávida. Instantaneamente, um silêncio sepulcral tomou conta da carruagem. As pupilas de Oberyn contraíram-se ligeiramente, sua expressão congelando. Elia baixou a cabeça profundamente, uma das mãos repousando inconscientemente sobre o baixo ventre, seus longos cílios projetando sombras delicadas em seu rosto pálido. À luz bruxuleante do poste, só se ouvia o som das rodas lá fora e a respiração pesada dos três que estavam dentro. O rosto de Oberyn escureceu instantaneamente como o mar de Dorne antes de uma tempestade. Ele encarou Elia intensamente, sua voz baixa e cortante. É verdade? Elia permaneceu em silêncio, voltando o rosto cada vez mais para as sombras da carruagem. Ariane não conseguiu se conter e interrompeu com um tom urgente. Claro que é verdade. Como isso poderia ser falso? Antes mesmo de chegarmos a Arrinhal, tia vomitava sem motivo aparente e não tinha apetite. Ela simplesmente me proibiu de falar sobre isso. Sua voz baixou, carregada de relutância e mágoa. Eu nunca imaginei que as coisas terminariam assim com Rhaegar. Oberyn pareceu não ouvir o resto das palavras de Ariane. Seu olhar estava fixo em Elia enquanto ele repetia a pergunta, cada palavra pronunciada com dificuldade entre os dentes. Você está mesmo grávida? O silêncio na carruagem era sufocante. O rosto de Elia estava pálido como a neve recém-caída, mas ela finalmente ergueu a cabeça para encarar o olhar penetrante de Oberyn. Sua voz era quase inaudível. Sim. A testa de Oberyn se franziu ainda mais. Ele se inclinou para a frente. De quem é? Ariane quase deu um pulo de tanta agitação. De quem mais poderia ser? É claro que é do príncipe Rhaegar. Elia baixou ligeiramente a cabeça, permanecendo em silêncio. A voz de Oberyn era gélida. Você mesma me disse. Desde que deu à luz Rhaenys, seu corpo está fraco. Você e Rhaegar têm dormido em aposentos separados. Não compartilharam a cama, nem sequer se viram a sós por meses. Os irmãos eram inseparáveis desde a infância, compartilhavam tudo. Não havia segredos entre eles. Mesmo em relação a assuntos tão íntimos, Elia jamais escondera a verdade dele. Ariane tentou se defender apressadamente. Bem, ocasionalmente deve haver uma ou duas vezes. Desde que você saiu de Pedra do Dragão para retornar a Dorne, depois de Dorne para Arrinhal, até agora, a voz de Oberyn soava como a de um juiz proferindo uma sentença. Calcule quanto tempo se passou. Ariane calculou com hesitação. 3, 4 meses. O olhar de Oberyn era cortante como uma adaga fixo em Elia. E agora? Há quanto tempo você está carregando esta criança? O ar dentro da carruagem parecia se solidificar. Apenas aquela pergunta ecoava no pequeno espaço, martelando no coração de todos. Elia disse fracamente, pare de perguntar. Quando eu pensar bem, eu lhe direi. Prometo. O rosto de Oberyn estava terrivelmente sombrio, mas ele acabou reprimindo suas emoções avassaladoras, optando por respeitar o silêncio de Elia. Ao refletir sobre o assunto, Ariane de repente pareceu ter sido atingida por um raio. Seus olhos se arregalaram.
De repente ela se lembrou daquela noite perturbadora, tarde da noite quando saiu na ponta dos pés do quarto de Euron, quase esbarrou em alguém no corredor. À luz tênue das tochas, ela percebeu, horrorizada, que era Elia. Ariane ficou mortificada, implorando à tia que não dissesse uma palavra. Elia não disse nada, apenas amparando silenciosamente a sobrinha, cujas pernas estavam trêmulas, de volta ao quarto. Quando Elia se preparou para sair, Ariane entrou em pânico ao perceber que havia deixado acidentalmente suas roupas íntimas e alguns acessórios pessoais no quarto de Euron. Envergonhada demais para voltar, implorou a Elia que os buscasse para ela. Elia hesitou por um instante, mas acabou concordando. Foi somente na manhã seguinte que Elia devolveu aqueles objetos estranhos a Ariane. A expressão de Elia então era incrivelmente estranha, seus olhos evasivos, como se ela tivesse presenciado algo indizível. A respiração de Ariane acelerou. Um palpite terrível surgiu em sua mente. Ela olhou para Elia incrédula, com a voz trêmula. Será que foi naquela noite? Antes que pudesse terminar, ela cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de choque. Ariane agarrou o braço de Elia com força. É o Euron. Aquela noite. Não diga bobagens. Elia puxou a mão de volta, um traço de pânico cruzando seu rosto pálido. Tem que ser ele. Tenho certeza. Ariane prosseguiu, indiferente com a terrível conjectura dificultando sua respiração. Um lampejo de dor passou pelos olhos de Elia. Ela baixou a voz com urgência. A Shara é a noiva dele. Se você falar sem pensar, como eles vão se encarar? A frase ecoou como um trovão na pequena carruagem. Ariane ficou imediatamente sem palavras. Ela percebeu que aquele segredo envolvia não apenas a reputação de 2 pessoas, mas o destino de 4. Olhou fixamente para a tia, finalmente entendendo por que Elia preferia suportar tudo sozinha a revelar o segredo. Oberyn observava a troca de olhares em silêncio. Seu olhar oscilava entre as 2 mulheres, e seu rosto se tornava cada vez mais sombrio. Oberyn fixou seu olhar penetrante no rosto pálido de Elia. Sua voz era baixa e contida. E agora? O que pretende fazer? Elia permaneceu em silêncio, com as pontas dos dedos torcendo inconscientemente o tecido do vestido, como se tentasse extrair toda a amargura indizível do pano macio. Aprendi a preparar remédios enquanto estudava na cidadela, disse Oberyn, com a voz ligeiramente mais suave. Sei preparar chá da lua. Inconscientemente a mão de Elia cobriu seu abdômen. Esse movimento sutil a fez parecer incrivelmente frágil. Um brilho suave de maternidade reluziu em seus olhos, imediatamente substituído por uma dor profunda. Após um longo silêncio, Oberyn suspirou, seu tom tornando-se excepcionalmente solene. Mas acho que de qualquer forma, antes de tomar qualquer decisão, você deveria contar isso a Euron. Elia ergueu o olhar bruscamente, com pânico nos olhos. Agora? Na estrada? Não, Oberyn balançou a cabeça, olhando a paisagem que passava rapidamente pela janela. Espere até chegarmos a Dorne, até retornarmos à lança solar. Lá, você terá tempo e espaço suficientes para enfrentar isso. A carruagem continuou a sacudir, o silêncio no interior ensurdecedor. A neblina da manhã ainda não havia se dissipado quando a procissão se preparava para partir. Quando Oberyn viu Euron cavalgando em sua direção, seu rosto escureceu instantaneamente como a mais profunda sombra da noite de Dorne. Euron acenou com a cabeça para ele como de costume, com o sorriso preguiçoso que lhe era característico. No entanto, Oberyn agiu como se não o tivesse visto. Deu um coice violento no cavalo. O animal relinchou e disparou, levantando poeira que quase cobriu Euron. Euron puxou as rédeas, observando as costas de Oberyn se afastarem. Ele ergueu uma sobrancelha, confuso, completamente perplexo sobre qual ponto fraco o príncipe dornês havia atingido hoje. Mais intrigante foi quando ele cavalgou ao lado de Ashara e passou pela janela da carruagem de Ariane. A princesa dornesa acabará de levantar a cortina. Ao vê-lo, bufou friamente, revirou os olhos com grosseria e fechou a cortina com um estalo. Euron ficou paralisado, esfregando o queixo. Virou-se para Ashara ao seu lado e deu de ombros impotente. Ofendi todo o reino de Dorne sem saber? Na luz da manhã, apenas o farfalhar do vento entre as copas das árvores respondia à sua pergunta. Capítulo 203. O príncipe do Vale da Flor Vermelha, Jalalar Shu. O grupo finalmente saiu da proteção da Floresta do Rei, passando pelas imponentes muralhas do Portão de Bronze, e chegou à Ponta Tempestade, majestosamente situada no cabo. Robert Baratheon, com a fervorosa hospitalidade do Senhor da Tempestade, insistiu para que descansassem em seu castelo por alguns dias. No entanto, a coalizão de Dorne e das Ilhas de Ferro recusou educadamente sua oferta. Eles descansaram em Ponta Tempestade por apenas uma noite. Ao amanhecer do dia seguinte, embarcaram em um navio rumo a Dorne. A embarcação cortou as ondas azuis profundas da Baía dos Quebra-Navios, fazendo uma breve parada na ilha de Tart. Quando o crepúsculo caiu novamente, Brienne estava no porto de Evenfall Hall, observando o navio navegar para longe. Sua sombra se estendia longa sob o sol poente, e ela permaneceu ali, imóvel, muito tempo depois que o navio desapareceu. O navio continuou para o sul, rumo à lança solar em Dorne. Sua proa cortava as ondas douradas do mar de verão. A cada subida e descida da maré, Elia se distanciava cada vez mais de seu passado e se aproximava de sua terra natal. A brisa marítima ficou mais quente, e o aroma do deserto e das especiarias começou a se misturar no ar, lembrando a todos que Dorne estava perto. Quando o navio finalmente chegou ao mar aberto, Euron deitou-se sozinho no convés, deixando seu corpo subir e descer suavemente com as ondas.
Só agora ele sentia de verdade uma sensação de segurança há muito perdida. As estrelas no céu noturno pareciam tão próximas que ele podia tocá-las, e a brisa do mar acariciava seu rosto com um aroma salgado e familiar. Naquele azul infinito, ele era o soberano. Não importava quantos perseguidores Porto Real enviasse, não importava o quanto o Rei Louco se enfurecesse. Uma vez no mar, aquele era o domínio de Euron Greyjoy. Ele conhecia cada correnteza, podia prever cada mudança no vento como se lesse as linhas da palma da própria mão. E com seus amigos nadando nas profundezas, qualquer ameaça vinda da terra parecia insignificante e ridícula. Surpreendentemente, até que o navio estivesse longe das águas das terras da tempestade, nenhum sinal de perseguidores de Porto Real apareceu. Talvez o Rei Louco finalmente tivesse percebido a futilidade de perseguir um capitão das Ilhas de Ferro em alto mar. Ou talvez um ministro sensato ainda permanecesse na corte para dissuadi-lo de uma perseguição fadada ao fracasso. Enquanto o navio navegava pelas águas agitadas dos Stepstones, um grito de marinheiro veio do cesto da gávea. Todos olharam na direção apontada e viram um pequeno barco solitário à deriva com a corrente. Nele, uma figura colorida acenava freneticamente para eles. Era um homem alto, de pé na barcaça balançando com a mesma firmeza como se estivesse em terra firme. O mais impressionante era seu manto incrivelmente luxuoso, atecido com raras penas vermelhas e verdes, que brilhavam intensamente à luz do sol. Sua pele era tão negra quanto a mais profunda meia-noite, uma característica típica dos habitantes das Ilhas de Verão. O magnífico manto de penas esvoaçava de seus ombros ao vento, como um pássaro raro e gigante pronto para alçar voo. À medida que o barco se aproximava, o ilhéu do verão com o manto de penas exibiu dentes brancos como a neve, revelando um sorriso que era ao mesmo tempo cansado e aliviado, como se finalmente tivesse vislumbrado a esperança após uma interminável deriva. Quando o habitante das Ilhas de Verão falou, foi em fluente língua comum, com um toque de sotaque exótico. Saudações em nome do Senhor da Luz. Eu sou Jalalar Shu, o legítimo príncipe do Vale da Flor Vermelha das Ilhas de Verão. Os lábios de Oberyn se curvaram num meio sorriso. Príncipe, deixe-me adivinhar. Você perdeu em seu famoso ritual de batalha e foi exilado? Jalalar Shu endireitou imediatamente as costas, seu rosto moreno assumindo uma expressão solene de agitação. São usurpadores. Eu estava a caminho de Porto Real para pedir ouro e espadas ao grande rei Targaryen. Recuperarei minha glória e meu trono. Euron não conseguiu conter o riso, uma risada cortante e sarcástica em meio à brisa marítima. Pedir ajuda ao rei Aerys? Acredite em mim, meu amigo, a única coisa que você vai conseguir é uma taça de vinho azedo jogada na sua cara, seguida de um saia da minha frente. Jalalar Shu paralisou, seu magnífico manto de penas tremendo levemente ao vento, refletindo a súbita confusão e impotência de seu mestre. A chegada daquele estranho de pele escura chamou a atenção de todos a bordo. Ashara e Ariane saíram da cabine com Elia e a pequena Rhaenys pisando no convés. Jalalar Shu, com seu manto de penas vermelhas e verdes esvoaçando na brisa, parecia um pássaro tropical que havia pousado entre eles. O príncipe das Ilhas de Verão parecia não se importar em ser o centro das atenções. Em vez disso, acenava educadamente para todos, seus dentes brancos contrastando com sua pele escura, seus gestos revelando uma graça aristocrática natural. Rhaenys, de 1 ano, arregalou os olhos violeta, cheia de curiosidade sobre aquele repentino homem-pássaro. Ela riu baixinho, dando seus primeiros passos instáveis em seus pezinhos, circulando Jalalar Shu. De vez em quando, estendia uma mãozinha para tocar o esplêndido manto de penas. Sempre que as penas roçavam seu rosto, ela soltava uma risada cristalina, sua alegria inocente contagiando a todos os presentes. Ao ver isso, Jalalar Shu graciosamente se ajoelhou para que a pequena princesa pudesse admirar melhor seu manto. Seus olhos brilhavam com uma luz suave, como se ele tivesse encontrado um calor e uma alegria raros naquelas águas estranhas. Essa foi a primeira vez em muitos dias que Euron viu Elia com tanta clareza. Ela estava de pé no convés, sob a luz da manhã, o rosto mais pálido do que ele se lembrava, como se uma forte rajada de vento marítimo pudesse levá-la embora. Quando percebeu o olhar de Euron, seus olhares se encontraram brevemente no ar antes de Elia baixar os olhos de forma estranha, seus longos cílios projetando sombras delicadas em suas bochechas pálidas. Euron deu um passo à frente, o vento batendo na bainha escura de sua túnica. Princesa Elia, disse ele com a voz muito mais suave que o habitual, você está se sentindo melhor? Elia instintivamente colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha, um movimento simples que pareceu exigir um grande esforço. Muito melhor, respondeu ela suavemente, a voz quase se perdendo no som das ondas. Obrigada por perguntar. Ela nunca ergueu o olhar para encontrar o dele, seus dedos traçando inconscientemente os veios da madeira do corrimão. O ar entre eles parecia se solidificar, com apenas os gritos das gaivotas e o bater das ondas preenchendo o silêncio sufocante. Elia não se demorou no convés. Tremendo levemente com o frio úmido e salgado do vento, ela se virou e voltou para a cabine. Sua figura pálida desapareceu nas profundezas do corredor como se nunca tivesse estado ali. Euron voltou seu olhar para Jalalar Shu, que estava rodeado pelos outros. O príncipe das Ilhas de Verão gesticulava com os braços repletos de joias, contando histórias de sua distante terra natal, arrancando suspiros de admiração. As pontas dos dedos de Euron tamborilavam ritmicamente na borda do barco, um brilho passando por seus olhos. Este príncipe exilado poderia se tornar uma peça inesperada em um jogo maior. Para os observadores, Euron parecia estar olhando distraidamente para o lado de fora do navio.
2 golfinhos cor-de-rosa perseguiam a embarcação, saltando pelas ondas e emitindo vocalizações nítidas e agradáveis, criando ondulações alegres no mar azul celeste. Mas na mente de Euron, os cálculos fervilhavam. Se eu apoiar Jalaliar Shu na retomada das Ilhas de Verão, o que as Ilhas de Ferro ganham? Um aliado em uma rota comercial vital? Uma base estratégica para abastecer a frota? Ou talvez, um trampolim para terras ainda mais distantes? A brisa do mar acariciava seus cabelos escuros, e refletiam em seus olhos o oceano infinito e a ambição sem fim. Capítulo 204. Elia, a confissão. O navio navegou lentamente para o porto de Lança Solar. Quando os penhascos ocres únicos de Dorne surgiram à vista, Elia, inconscientemente, dirigiu-se à proa. A brisa do mar acariciou seu rosto suavemente, trazendo consigo os aromas familiares de areia e especiarias de sua terra natal. Um sorriso sincero, há muito perdido, finalmente desabrochou em seu rosto pálido, como uma rara flor do deserto após a chuva. No cais, uma guarda de honra já aguardava. Doran Imerus Martell, príncipe de Dorne e senhor de Lança Solar, permanecia sentado, sereno, em uma cadeira de rodas de madeira finamente esculpida. Sua expressão era tão calma quanto o sangue verde no verão. Embora a doença lhe tivesse tirado o uso das pernas, seu olhar permanecia sábio e majestoso, como se pudesse ler os pensamentos de todos. Atrás dele, erguiam-se 2 guardas como torres de ferro. Arel Ota, o capitão da guarda de Norvos, empunhava um enorme machado longo que reluzia friamente ao sol. Sebastian Fernandes, ou um guarda dornês de confiança semelhante, portava uma espada dornesa curva, seus olhos penetrantes examinando os arredores. Permaneciam como montanhas inabaláveis protegendo o governante de Dorne. Quando a passarela foi baixada e Elia pisou no solo de sua casa, o príncipe Doran ergueu lentamente a mão. Sua voz era gentil, mas cheia de força. Bem-vinda ao lar, irmã. Após chegar à Ponta Tempestade, Oberyn pediu ao mestre que enviasse um corvo detalhando tudo o que acontecerá no torneio de Arrinhal de volta à Lança Solar, omitindo a notícia da gravidez de Elia. Agora, vendo o rosto pálido como o papel de sua irmã com seus próprios olhos, uma profunda culpa e tristeza vieram à tona nos olhos de Doran. Anos atrás foi sua mãe a princesa governante de Dorne, quem arranjou o casamento de Elia com o príncipe Rhaegar em prol dos interesses e alianças políticas de Dorne. Como irmão dela, Doran outrora se alegrara com a união, vendo sua amada irmãzinha ao lado do talentoso príncipe dragão, parecendo um casal lendário. Mas agora, ao ver a dor evidente nos olhos de Elia, os dedos de Doran apertaram inconscientemente os apoios de braço de sua cadeira de rodas. Ele jamais esperara que as coisas chegassem a esse ponto, nem que Rhaegar humilhasse Elia publicamente no torneio, arrastando a dignidade de Dorne pela poeira. A brisa do mar bagunçou os cabelos na testa de Doran, e seu olhar se aprofundou. Naquele instante, o coração do governante dornês não guardava apenas a compaixão de um irmão por sua irmã, mas também uma crescente decepção e raiva em relação à casa Targaryen. Diferentemente de seu último retorno triunfal a Dorne, este reencontro foi envolto em uma melancolia difícil de dissipar. Quando Elia pisou nos tijolos familiares de Lança Solar, ela endireitou as costas deliberadamente, oferecendo ao irmão que estava em uma cadeira de rodas um sorriso gentil, porém cansado. Ela não queria que ele se preocupasse mais com ela. Após uma simples cerimônia de boas-vindas, o príncipe Doran fez um sinal para que Oberyn, Elia e Arianne o seguissem até seus aposentos. Ao passar por Euron, Arianne parou de repente. Virou a cabeça bruscamente, seus olhos profundos e tipicamente dorneses lançando-lhe adagas de luz fria, um olhar feroz. Aquele olhar parecia atravessar a carne e atingir sua alma, repleta de raiva e condenação desmascaradas. Euron não conseguiu conter um sorriso irônico e impotente. Embora não compreendesse totalmente a origem daquela hostilidade repentina, o significado era claro. Os olhos dela gritavam: "Você está em grandes apuros agora. Espere para ver." As pesadas portas de madeira da casa de máquina solar fecharam-se atrás deles, isolando-os do mundo exterior. Não houve um grande banquete de boas-vindas em Lança Solar naquela noite. O salão de jantar estava posto apenas com alguns pratos locais simples. Até altas horas da noite, as luzes do solar permaneceram acesas. A cadeira de rodas do príncipe não saiu do cômodo, cercada por mapas e pergaminhos. Ocasionalmente, vozes abafadas escapavam, prenunciando uma noite em claro. Nos corredores noturnos de Lança do Sol, a brisa marítima percorria as colunas de pedra, trazendo consigo um aroma salgado. Euron acabará de acompanhar sua noiva, Ashara, de volta aos seus aposentos. Ao se virar, viu uma figura familiar parada sob o arco no final do corredor. Elia estava sozinha no terraço iluminado pelo luar. A brisa suavemente levantava a barra do seu vestido. O tecido transparente colava-se à sua silhueta esguia, dando a impressão de que ela poderia desaparecer com o vento no segundo seguinte. O brilho intenso do luar delineava seu perfil delicado, lançando um suave brilho prateado sobre seu rosto extremamente pálido. Ela permanecia ali como porcelana frágil, possuindo uma beleza comovente e delicada que inspirava vontade de protegê-la. Inconscientemente, Euron suavizou seus passos. Viu os dedos de Elia acariciando inconscientemente o parapeito do terraço, o olhar fixo no mar negro como breu ao longe, imersa em uma tristeza invisível. Naquele momento, ela parecia ser a pessoa em toda Dorne que mais precisava de abrigo. Euron perguntou suavemente: "Já é tão tarde, por que você ainda não descansou? Já terminou de falar com o príncipe?"
Elia se virou, a brisa acariciando as pontas de seus cabelos. Vim especificamente para te encontrar, disse ela com voz leve, mas com uma firmeza inegável. Há algo que preciso te contar. Euron olhou para a expressão solene dela e imediatamente percebeu que aquela seria uma conversa importante. Certo, respondeu ele brevemente, sem fazer perguntas. Elia assentiu levemente com a cabeça, virando-se para caminhar lentamente em direção ao som das ondas. Euron a seguiu em silêncio. Um após o outro, atravessaram o corredor iluminado pelo luar, projetando longas sombras nas lajes de pedra. O vento noturno era fresco, mas não conseguia dissipar a atmosfera densa. A voz de Elia era tão suave que quase se confundia com o som das ondas. Naquela noite em que deixamos Dorne pela última vez, você se lembra? Euron parou abruptamente com uma expressão de culpa no rosto. Me desculpe, eu bebi demais naquela noite. Sobre o que aconteceu com Arianne, eu peço desculpas. Foi minha culpa. Elia suspirou suavemente. Não vamos falar sobre Arianne por enquanto. Naquela noite, ela fez uma pausa, parecendo ter dificuldade para falar, mas acabou continuando. Quando ela saiu, acidentalmente deixou alguns objetos pessoais no seu quarto. Mas ela não conseguia se mover livremente, então me pediu para buscá-los para ela. A brisa levantou os cabelos da sua testa e sua voz foi ficando cada vez mais fraca. Quando entrei no seu quarto, as pupilas de Euron se contraíram ligeiramente. Elia fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem. Sim, fizemos coisas que não deveriam ter acontecido. Sinto muito, disse Euron com a voz baixa e rouca, carregada de genuíno arrependimento. Você não pode ser totalmente culpado, disse Elia, abrindo os olhos, tomados por emoções complexas. Eu também tenho minha parcela de responsabilidade. Eu não te afastei, eu não te rejeitei. Eu assumirei a responsabilidade, Euron começou, mas Elia o interrompeu com um leve aceno de cabeça. Eles mergulharam num longo silêncio. Apenas o som das ondas quebrando na praia ecoava na noite, aparentemente narrando esse erro irrevogável. A voz de Elia era quase inaudível por causa do vento, mas chegou claramente aos ouvidos de Euron. Estou grávida. Euron ficou sem palavras. Inúmeros pensamentos e perguntas passaram pela sua mente. Será que aquela noite acidental realmente? Como se lesse seus pensamentos, Elia continuou suavemente. Desde que dei à luz Rhaenys, meu corpo está fraco. Rhaegar não me tocou desde então. Você é o único homem em todo esse tempo. Euron respirou fundo, sentindo de repente o gosto salgado do vento. É meu filho. As sucessivas verdades o atingiram como um trovão, mergulhando seus pensamentos no caos. Ele precisava de tempo, precisava digerir tudo aquilo adequadamente. Elia balançou a cabeça calmamente. Não estou lhe dizendo isso para que você assuma nada. É apenas porque este filho também é seu. Antes de tomar qualquer decisão, você tem o direito de saber. Sua mão cobriu delicadamente a parte inferior do abdômen, o movimento terno e firme. O mestre disse que depois de Rhaenys, seria difícil para mim engravidar novamente. Esta criança é um acidente e possivelmente o último filho que terei. Seu olhar se voltou para o mar ondulante ao longe, sua voz carregando uma determinação inabalável. Não beberei o chá da lua. Darei à luz a ele e o criarei bem. Euron permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de falar solenemente. Assumirei a responsabilidade. Não me esquivarei dela. As palavras ecoaram pesadamente na noite, como um juramento que ressoa no chão. Elia balançou a cabeça suavemente. Não, eu já disse, não preciso que você assuma nada. Pelo contrário, ninguém mais deve saber disso. Euron franziu a testa. Então esta criança. A partir de amanhã, irei para o Palácio Velho até o nascimento da criança, disse Elia com voz calma, porém resoluta. Ninguém saberá da minha gravidez. Após o nascimento será anunciado publicamente que se trata do bastardo de Oberyn, criado por mim. O rosto de Euron escureceu instantaneamente. A ideia de seu próprio sangue sendo tratado como bastardo de outro homem causou um nó de frustração indescritível em seu peito. Elia pareceu perceber sua insatisfação e explicou suavemente. Antes, com você, eu ainda era nominalmente esposa de Rhaegar. Mesmo com o noivado desfeito agora, se as pessoas interpretarem mal e associarem esta criança a Rhaegar, será perigoso. Seus dedos acariciaram inconscientemente a barriga. Você disse que um grande caos está por vir. Se as pessoas confundirem esta criança com alguém que tem sangue Targaryen, isso só lhe trará desgraça. Além disso, não quero que ninguém o associe à Casa do Dragão. O luar iluminava seu rosto pálido, refletindo uma força e resignação materna. Embora cruel, essa decisão era a melhor proteção que ela podia dar à criança. Elia olhou para Euron com um olhar de desamparo, mas também de firmeza. Você tem uma maneira melhor? Ela prosseguiu, com a voz carregada da mente aberta peculiar aos dorneses. Aqui os bastardos não sofrem discriminação como em outros lugares. Ele crescerá sob a luz do sol e com amor, recebendo os mesmos cuidados que qualquer outra criança. A testa de Euron continuava franzida. Ainda é uma situação desagradável. Elia deu um passo à frente, o luar banhando seu rosto pálido em prata. Mas acredito que com sua habilidade e sabedoria, um dia você será capaz de permitir que ele se livre do nome de bastardo com dignidade. Sua voz de repente se tornou suave, mas repleta de confiança. Acredito que no futuro você terá esse poder, mas por ora talvez este seja o melhor caminho. A brisa marítima atravessou o espaço entre eles, trazendo o sussurro das ondas distantes. As palavras de Elia continham tanto um cálculo realista quanto a expectativa em relação ao futuro de Euron.
Euron estava sozinho na praia envolta na noite, como uma estátua congelada. O vento agitava seus cachos escuros descontroladamente, a névoa salgada umedecendo suas roupas, mas ele não sentia nada disso. As ondas quebravam nos recifes, emitindo sons de soluços que refletiam seus pensamentos caóticos. Elia observou suas costas eretas, porém rígidas, em silêncio por um instante, depois desviou o olhar discretamente. Seu vestido farfalhou suavemente contra a pedra, um som rapidamente engolido pelo mar. Ela sabia que aquele homem, geralmente tão sereno, estava diante de um choque sem precedentes. Ele precisava de tempo, precisava da companhia daquele mar, precisava do abraço daquela noite sem fim, para digerir aquela notícia que mudaria o destino de muitos. A luz do luar estendia sua sombra enquanto ela se afastava. Na costa, Euron permaneceu imóvel, deixando a maré banhar as solas de suas botas, como se buscasse uma resposta no som das ondas. Capítulo 205. O Rei dos Degraus. Euron ficou sozinho à beira-mar a noite toda, deixando as ondas frias banharem suas botas repetidamente. Quando os primeiros raios da aurora pintaram o horizonte dornês, sua testa franzida finalmente relaxou. Em meio ao estrondo das ondas e à profunda contemplação, uma verdade simples porém brutalmente cruel, tornou-se clara em sua mente: a fraqueza em si é o pecado original. Para romper as amarras e dominar o próprio destino, a resposta era simples: tornar-se forte o suficiente. Forte o suficiente para ditar as regras. Forte o suficiente para que os problemas deixassem de ser problemas. Quando o sol da manhã do segundo dia surgiu completamente do mar, Euron voltou-se para a lança solar. A melancolia que lhe cobrira a testa na noite anterior havia desaparecido, substituída por um espírito mais profundo e incisivo. Seus passos eram tão firmes como sempre, e o sorriso preguiçoso que lhe era característico retornara aos lábios. Mas seus olhos profundos exibiam uma determinação e uma vivacidade inquestionáveis. Trazendo consigo o sabor salgado da brisa do mar e a claridade da noite, ele retornou à luz da manhã em lança do sol. Euron parou um criado que passava com a voz firme. Onde estão o príncipe e a princesa? O servo curvou-se respeitosamente e abriu caminho. Quando entraram no pátio interno banhado de sol, o príncipe Doran conversava com Oberyn, Elia e Arianne. A conversa foi interrompida abruptamente com a aparição de Euron, e suas expressões mudaram instantaneamente. O olhar do príncipe Doran era profundo e indecifrável, seus dedos tamborilando inconscientemente no apoio de braço da cadeira de rodas. Os olhos de Oberyn brilhavam com uma frieza evidente. Arianne franziu a testa, o rosto tomado pela cautela. Elia baixou ligeiramente os olhos, sem erguer o olhar. O que mais surpreendeu a todos foi Euron. Ele não demonstrava nenhum sinal de cansaço após uma noite em claro. Em vez disso, seus lábios exibiam um sorriso inusitado e penetrante. Era um sorriso de autoconfiança e perspicácia, como se a brisa do mar da noite anterior não apenas tivesse dissipado sua confusão, mas também fortalecido sua determinação. Essa compostura normal tornou a atmosfera, já delicada, ainda mais estranha. Euron sentou-se calmamente. O príncipe Doran acenou levemente com a mão para dispensar os criados. O salão de pedra ficou apenas com eles. O som das ondas distantes quase imperceptível. O príncipe Doran quebrou o silêncio primeiro, com a voz firme, mas inquisitiva. Ouvi dizer que você passou a noite toda sozinha à beira-mar. Presumo que tenha descoberto algumas coisas? Sim. A resposta de Euron foi concisa e enfática, seu olhar claro e sem qualquer hesitação. De repente, Oberyn inclinou-se para a frente, seus dedos pressionando inconscientemente a borda da mesa. Você sempre sabe o que quer fazer, mas saiba que desta vez é diferente. Sua voz tornou-se áspera. Como pretende explicar isso a Shara? Todos os olhares estavam fixos em Euron, aguardando sua resposta. A luz do sol filtrava-se através do vitral sobre a mesa, fragmentando a atmosfera tensa em luz e sombra. O olhar de Euron percorreu todos os presentes, sua voz firme e inabalável. Não contarei a Shara sobre isso agora, e absolutamente não permitirei que meu filho nasça bastardo. Um silêncio profundo pairou sobre o salão, quebrado apenas pelo som fraco das ondas. Euron prosseguiu, com os olhos brilhando intensamente. Na verdade, eu tive essa ideia há muito tempo, e agora ela está ainda mais clara. Eu mesmo conquistarei os degraus de pedra e farei com que aquelas águas se submetam à bandeira das Ilhas de Ferro. Sua voz se elevou. Naquele tempo, Elia se tornará a rainha dos degraus, e nosso filho será o legítimo herdeiro dos degraus. Os dedos do príncipe Doran tamborilaram levemente no apoio de braço, um brilho reluzindo em seus olhos. As Ilhas Stepstone. Seu tom carregava surpresa e profunda reflexão. Aquelas ilhas infestadas de piratas? Oberyn e Arianne trocaram um olhar, claramente chocados com aquele plano ousado. Elia arregalou ligeiramente os olhos, levando a mão inconscientemente ao abdômen, como se imaginasse um futuro completamente diferente. Euron assentiu levemente com a cabeça. Correto. O príncipe Doran não fez mais perguntas nem emitiu qualquer julgamento. Simplesmente ergueu a mão com elegância, apontando para um prato sobre a mesa. Peixe de outono do mar de Dorne, pescado esta manhã. Experimente. Seu tom era calmo e natural, como se o que Euron acabará de dizer fosse trivial. Euron assentiu compreensivo e pegou seus hachis de prata. Os outros também começaram a comer, os talheres tilintando suavemente contra os pratos de porcelana. A atmosfera à mesa tornou-se repentinamente estranhamente calma.
Todos se concentraram em saborear o delicioso peixe, como se o diálogo emocionante e os segredos inconfessáveis de momentos atrás jamais tivessem acontecido. A luz do sol refratava-se através dos vitrais, projetando manchas coloridas sobre a prataria. O aroma de peixe do mar preenchia o ar, mascarando temporariamente todos os emaranhados e planos inacabados. Nesse momento de tranquilidade, apenas o som suave da mastigação e o acompanhamento distante das ondas compunham um quadro aparentemente harmonioso. Um silêncio se espalhou pela mesa, mais pesado que qualquer palavra. Nada foi dito, mas tudo foi expresso com clareza. Euron saboreou o delicioso peixe com calma, compreendendo em seu coração. O príncipe Doran não precisava de promessas floridas nem de votos vazios. Este príncipe, que governara Dorne por anos, já vira promessas quebradas e alianças desfeitas demais. Eles queriam ver ações concretas, importavam-se com o resultado final apresentado diante de seus olhos. Em meio ao tilintar discreto dos talheres, um consenso silencioso se formava. Planos podiam ser discutidos, ambições podiam ser toleradas. Mas tudo precisava ser comprovado com ações e resultados. A luz do sol dançava sobre os talheres, refletindo as expectativas tácitas e o escrutínio nos olhares de todos. Naquela mesa de jantar aparentemente tranquila, uma competição decidida pela força acabava de começar. O café da manhã terminou em um silêncio contido, o tilintar da prata sobre a porcelana excepcionalmente nítido. Enquanto os criados recolhiam os pratos, o príncipe Doran tirou da manga uma carta trazida por um corvo. O selo de cera da cidadela brilhava fracamente à luz da manhã. Ele desdobrou lentamente o pergaminho, a voz calma, mas carregada de inegável peso. Notícias da cidadela, chamam isso de falsa primavera. A ponta do dedo do príncipe roçou a caligrafia. O inverno não acabou, o calor do longo verão não passou de uma breve ilusão. Todos os olhares se voltaram para a carta. O príncipe Doran prosseguiu. O inverno está prestes a chegar novamente, mas comparado à estação cruel que lembramos, este inverno será muito mais ameno. Suas palavras ecoaram pelo salão, como uma pedra atirada no coração de todos, provocando ondas de comoção. A luz do sol ainda entrava intensamente na sala, mas a notícia fez com que todos sentissem um arrepio invisível. O príncipe Doran entregou a carta secreta com o selo da cidadela a Euron. O sol dornês projetava sombras oscilantes em seus olhos profundos. Talvez, disse o príncipe com sua voz firme de sempre, mas carregada de um peso inquestionável, seja a hora de você retornar às Ilhas de Ferro. Euron pegou a carta, sentindo a textura do pergaminho. Agora? Havia um traço de hesitação em sua voz, partir logo após descobrir a verdade sobre o assunto? Caso contrário, o príncipe Doran bateu levemente no apoio de braço da poltrona, olhando para o cintilante mar de Dorne. Não há nada que você possa fazer aqui. E agora, as Ilhas de Ferro. Ele fez uma pausa deliberada, deixando o significado se consolidar, precisam mais de você. A brisa do mar entrava pela janela aberta, levantando a borda da carta. Euron planejava ficar mais tempo em Dorne, mas as circunstâncias o obrigaram a mudar de ideia. Ele assentiu levemente. Partirei amanhã. Primeiro, escoltarei a Shara de volta a Tombastella e, em seguida, retornarei imediatamente às Ilhas de Ferro. Mas o príncipe Doran balançou a cabeça lentamente. Talvez seja mais apropriado que a Shara permaneça em Lança Solar por enquanto. Percebendo a dúvida nos olhos de Euron, explicou. Ninguém pode prever o próximo passo do Rei Louco em Porto Real. Se ele direcionar sua ira contra a Casa Dany, a segurança de Ashara não poderá ser garantida. Oberyn zombou disso, com um tom claramente de desagrado. Nós, dorneses, podemos não nos chamar de cavaleiros, mas jamais ferimos mulheres e crianças inocentes, nem nos rebaixamos a usar reféns. Se não acredita em nós, leve-a consigo. Euron percebeu a raiva nas palavras de Oberyn e imediatamente declarou. Nesse caso, confio Ashara aos seus cuidados. Arianne bufou friamente ao lado, falando com firmeza. Ela é minha melhor amiga. Naturalmente, eu a protegerei. Quando Euron estava prestes a desaparecer na esquina do corredor, Elia deu um passo à frente rapidamente, olhando para ele solenemente. Fique tranquilo, cuidaremos bem de Ashara. Quando chegar a hora certa, Dorne preparará um dote generoso para ela, aguardando seu retorno para se casar com ela. Euron parou e olhou para trás. A luz do sol inundava o vão atrás dele, banhando sua alta figura com douramento. Seus lábios se curvaram lentamente em um sorriso complexo. Obrigado. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu decididamente. Seus passos ecoaram ritmicamente no corredor de pedra, desaparecendo aos poucos até se misturarem com o som das ondas do lado de fora de Lança Solar. Elia ficou ali parada, observando sua figura sumir na auréola brilhante, imóvel por um longo tempo. Só depois que Euron desapareceu completamente no final do corredor, Elia voltou para a sala de jantar e falou baixinho. Não tínhamos combinado? Que isso termine aqui. Não olhe mais assim, como se houvesse algum ódio profundo. Ninguém tem culpa disso. Oberyn virou-se abruptamente com raiva nos olhos. Claro que não. Se não lhe dermos uma lição, aquele desgraçado só vai ficar mais convencido, pensando que pode brincar com as mulheres da Casa Martell à vontade. Arianne não resistiu e interrompeu. Exatamente. Esqueça de mim, tia, você está tão magoada. Arianne. O príncipe Doran interrompeu de repente, com a voz fria como gelo. Que coragem tem para dizer tais palavras? No fundo, este desastre começou por sua causa. De hoje em diante, reflita sobre seus atos no palácio. Não poderá sair de Lança Solar por um ano. Fique ao lado de sua tia e cuide dela diligentemente.
Ariane baixou a cabeça imediatamente, sem ousar falar novamente. O rosto de Oberyn estava azul ferro. De repente, ele pegou a lança sobre a mesa e saiu apressadamente. Irmão! Elia gritou com urgência. Oberyn não parou, deixando apenas uma frase. Não se preocupe, deixarei aquele desgraçado viver. Sua voz carregava uma raiva contida. Mas ele arruinou as mulheres da casa Martell. Se eu não espancar até deixá-lo quase aleijado, não conseguirei engolir essa raiva. Esfaqueio 2 vezes por mim também, respondeu Ariane. Capítulo 206, Retorno às Ilhas de Ferro. A névoa da manhã ainda não havia se dissipado do mar quando Euron chegou à porta de Ashara para se despedir. Ashara sabia que esse momento chegaria, mas agora que ele finalmente havia chegado, ela não conseguiu conter as lágrimas que brotaram em seus olhos. Lutando contra a emoção, ela ajeitou a túnica dele, seus dedos demorando-se no tecido áspero por um longo tempo, relutantes em soltá-lo. Antes de partir, Euron chamou sua guarda pessoal, a mulher triste Victoria Daniels, para perto de si. A assassina, conhecida por sua frieza e eficiência letal, não ficou nada feliz ao saber que Euron a estava deixando para trás em Dorne. A ideia de estar no mesmo lugar que seu irritante irmão a fez querer recusar imediatamente. Você ficará em Dorne, disse Euron em voz baixa sem hesitar. Fique perto da princesa Elia e de Ashara. Sua missão é garantir a segurança delas. Fique de olho em qualquer veneno em suas bebidas e proteja-se de facas na escuridão. Ele encarou os olhos penetrantes de Vitória. Envie um corvo a cada 3 dias para relatar o estado delas. Isso importa mais para mim do que qualquer batalha. Ao saber que seria a guarda da princesa Elia, a frieza no rosto de Vitória derreteu um pouco. Ela admirava genuinamente a princesa Dornesa. Gostava do jeito despretensioso de falar de Elia, de seus traços delicados, como os de uma boneca de porcelana, e daquele sorriso gentil que sempre parecia tranquilizar as pessoas. Mais raramente, Elia realmente ouvia quando as pessoas falavam, com os olhos cheios de sincera compreensão. Para Vitória, acostumada a uma vida de solidão e paranoia, Elia era como uma súbita abertura nas nuvens de tempestade. No fundo, uma voz alertava, uma assassina não deve se apegar a ninguém. Se ela se tornar um alvo mais tarde, esse afeto se transformará em uma fraqueza fatal. Mas, naquele momento, Vitória optou por ignorar aquela voz. Afinal, desde que falhara em matar Euron e fora capturada, ela não era mais exatamente uma mulher dolorosa. Ela sentiu solenemente, plenamente consciente da importância que Euron dava a isso. Era muito mais do que um simples serviço de guarda. Carregava consigo uma promessa pesada e tácita de seu mestre. Elia não recusou o acordo. Segurou delicadamente a mão de Vitória enquanto estavam no cais, acenando em despedida para o navio que se afastava. Ariane, Ashara e Oberyn também estavam na margem, embora suas expressões fossem contraditórias. Ashara agitava seu lenço de seda incessantemente, com os olhos cheios de saudade. Ariane estava de braços cruzados com um olhar frio e distante. Oberyn permanecia ali em silêncio, com uma expressão indecifrável. Na proa do navio, Euron olhou para trás. Seus dedos inconscientemente roçaram uma contusão recente em sua bochecha, e ele sibilou de dor, um presente de despedida, que Oberyn lhe deixará na noite anterior. Ao relembrar a noite passada, Euron não conseguiu conter um sorriso irônico. Oberyn apareceu com uma lança, indo direto ao ponto. Lute comigo. Mas você não tem permissão para revidar. Apenas fique aí parado e deixe que eu o bata. Euron ficou estupefato. Que tipo de duelo é esse? Não é um duelo, a ponta da lança de Oberyn brilhou ao luar. Só estou te dando uma surra para extravasar. Senão, acho que morreria de frustração. Sabendo que estava errado em relação a toda a situação com as mulheres, Euron concordou e levou uma surra daquelas. O estranho é que depois que Oberyn extravasou sua agressividade, sua raiva simplesmente desapareceu. Ele até abriu um bom vinho dornês e eles acabaram bebendo sob as estrelas até altas horas da noite. Agora, olhando para a figura na praia que o havia espancado até deixá-lo roxo na noite anterior, mas que viera se despedir dele esta manhã, Euron esfregou o local dolorido do rosto. O canto de sua boca se curvou num sorriso impotente e compreensivo. O navio cortava as ondas cinza esverdeadas, deixando um rastro branco no vasto oceano. Euron estava sozinho na proa, o vento marítimo açoitando suas vestes. No fundo, ele esperava que o Rei Louco enviasse algumas frotas para persegui-lo. Seria a oportunidade perfeita para transformar sua frustração reprimida em guerra e desferir seus golpes em alto mar. Para ser sincero, Euron estava se sentindo sufocado. Ele nunca imaginou que se encontraria numa situação tão complicada, mas como já havia acontecido, não havia como voltar atrás, como uma flecha disparada da corda. Como um homem acostumado a comandar seu próprio navio, essa falta de controle deixava Euron incrivelmente irritado. Ele encarava o horizonte ondulante, seus dedos traçando distraidamente o cabo de sua espada. Se ao menos alguns tolos cegos navegassem em minha direção para que eu pudesse massacrá-los, isso seria perfeito. Mas os deuses ignoraram suas preces. A viagem transcorreu de forma anormalmente calma por vários dias, nenhuma embarcação suspeita apareceu. As ondas batiam ritmicamente contra o casco, e o grito das gaivotas acompanhava a viagem, como se o mundo inteiro tivesse decidido ficar em silêncio. Finalmente, o navio navegou em segurança pelas águas das Ilhas de Ferro. A costa acidentada e familiar surgiu à vista e sob o céu cinzento e sombrio, a silhueta do castelo de Pique erguia-se alta e imponente, como se tivesse esperado uma eternidade pelo retorno do viajante.
Assim que o navio atracou, Euron marchou direto para o grande salão de pique. A brisa marítima ainda impregnava suas roupas, trazendo o frio cortante e salgado característico das ilhas. Dentro do salão, Lord Callum Greyjoy estava sentado na cadeira de pedra do mar, antiga, mas imponente. Ao seu lado estavam Balon, de semblante sombrio, e Victarion, de olhar penetrante. Até mesmo sua mãe, que raramente deixava seus aposentos, estava presente. Era evidente que esperavam há algum tempo. O ar no salão estava carregado de tensão e urgência. Desde o fim do torneio de Arrenhal, os 7 reinos fervilhavam como um caldeirão de fervura. Notícias corriam por todos os lados. Alguns diziam que o Rei Louco havia humilhado publicamente Tywin Lannister. Outros sussurravam que o príncipe Rhaegar havia insultado publicamente a princesa Dornesa. Havia até relatos de inquietação surgindo no vale, no norte e nas terras da tempestade. Cada corvo trazia novos rumores e cada navio mercante novas variáveis. O olhar de Euron percorreu os membros de sua família, seus lábios se curvando em um sorriso significativo. Parece que perdi todas as boas histórias. Lord Callum ergueu seus olhos penetrantes e envelhecidos e acenou levemente para Euron, que parecia exausto da viagem. Você voltou na hora certa. Sente-se. Sua voz era tão grave quanto as ondas quebrando em um recife, carregando uma autoridade inquestionável. Desde que Lysa compartilhou a cama com Euron, a forma como a família Greyjoy havia mudou completamente. Ela agora era tacitamente aceita como a mulher de Euron, e essa mudança de status lhe conferiu um nível de confiança e importância em pique que ela não possuía antes. Nesse momento, Lysa era responsável por informar os principais membros da família sobre as informações de inteligência. Ela sabia que as informações que chegavam de todos os cantos dos 7 reinos eram uma mistura de verdades e mentiras, algumas eram movimentações óbvias. Outras eram acordos secretos, algumas estavam envoltas em névoa, e outras eram desinformação deliberada espalhada por várias facções. Ela analisava a fonte e a credibilidade de cada informação, uma a uma, ocasionalmente parando para que os homens fizessem perguntas, e então acrescentava seu próprio julgamento. A luz da lareira dançava em seu rosto, iluminando sua expressão concentrada. Cada palavra que pronunciava era cuidadosamente ponderada, pois cada notícia carregava o peso do cenário político instável do reino. Capítulo 207. Depois do torneio, notícias do reino. Sob o olhar pesado de todos na sala, Lysa desenrolou o pergaminho que tinha na mão. Sua voz era clara e firme quando começou seu relatório. Segundo nossos olhos em Porto Real e Arrenhal, o Rei Louco partiu para a capital no dia seguinte ao término do torneio. Contudo, antes de deixar Arrenhal, ele teve um acesso de fúria público e enviou corvos às pressas para a capital. Pouco depois, uma força de quase 100 mantos dourados de elite partiu da cidade em direção ao sul com grande alarde. No entanto, ela fez uma pausa enfatizando suas próximas palavras. Eles foram vistos saindo da cidade, mas nenhuma alma foi vista retornando. Seu paradeiro permanece desconhecido para a coroa. Euron assentiu levemente, um sorriso frio e cortante brincando em seus lábios. Eu sei disso. Eles estavam agindo sob as ordens do Rei Louco para arrastar a princesa Elia de volta para Porto Real à força. Seu olhar percorreu os membros da família presentes. Agora todos eles fazem parte permanente do território da Floresta do Rei. Naturalmente eles não retornarão. Lord Callum bateu com a mão no apoio de braço da cadeira de pedra do mar, sua voz ecoando como um trovão. Você tem muita audácia. Euron manteve a compostura. Não deixamos sobreviventes e não há provas. Eu não poderia ficar parado e ver a princesa Elia ser arrastada de volta para a jaula daquele louco. Sua voz era calma, mas carregava uma inquestionável firmeza. Por um instante, o único som no salão principal foi o crepitar da lenha na lareira. Callum ficou em silêncio por um momento, depois acenou com a mão em sinal de desdém. O que está feito, está feito. Vamos esperar para ver. Continuem. Lysa assentiu levemente e passou para a próxima sessão do relatório. Em relação a Porto Real, desde que retornou de Arrenhal, Sr. Jaime Lannister assumiu oficialmente seu posto na Guarda Real. Atualmente, ele está estacionado na Fortaleza de Maegor, responsável pela segurança da Rainha Rhaella Targaryen. Vale ressaltar, enfatizou ela, que quando o misterioso Cavaleiro da Árvore que reapareceu no torneio Jaime estava de serviço em Porto Real. Portanto, está confirmado que Jaime Lannister não é o Cavaleiro Misterioso. Os lábios de Euron se curvaram num sorriso malicioso. A Cavaleira da Árvore que era Lyanna Stark. Balon virou a cabeça bruscamente, com surpresa brilhando nos olhos. Como você pode ter tanta certeza? Euron tocou o canto do olho. Eu vi com meus próprios olhos. Estava seguindo Rhaegar na hora e por acaso vi Lyanna trocando de roupa na floresta. Seu tom era seco, não deixando margem para dúvidas. Callum acenou com a mão, indiferente. Não importa. É apenas uma distração do torneio. Se foi a garota Stark ou outra pessoa, não tem nada a ver com as Ilhas de Ferro. A brisa marítima soprava pela janela de pedra, agitando as bordas do pergaminho, como se o próprio vento fosse indiferente a esse segredo revelado. Lysa assentiu com a cabeça e desenrolou mais uma informação. Em relação à Casa Tully, como Jaime Lannister se juntou à Guarda Real, seu noivado com minha irmã, Lysa Tully, está naturalmente anulado. Correrio enviou comunicados formais às grandes casas dos 7 reinos anunciando isso. Ela fez uma breve pausa, acrescentando um detalhe. A linguagem de Lord Oster Tully na carta era cautelosa, mas nas entrelinhas, sua insatisfação com a casa Lannister é difícil de ignorar.
Euron zombou, brincando com sua taça de vinho. Isso é divertido. Mas não foi obra de Tywin, duvido que ele mesmo esperasse uma reviravolta dessas. Ele olhou ao redor da sala. A entrada de Jaime para a guarda real é um duro golpe para Tywin. Os Tully estão direcionando sua raiva para o alvo errado. As chamas da lareira dançavam em seus olhos. Tywin Lannister provavelmente está muito mais furioso agora do que Lord Oster. Afinal, ele não perdeu apenas uma aliança matrimonial. Ele perdeu o herdeiro que ele mesmo preparou. Exatamente, continuou Lysa seu relato metódico. Lord Tywin Lannister deixou a Rainha 2 dias antes do fim do torneio. Ao retornar a Rocher do Casterly, ele imediatamente emitiu 2 ordens importantes. Primeiro, o retorno emergencial de todos os ocidentais estacionados em Porto Real. Segundo, a suspensão total de toda ajuda à coroa, incluindo ouro, grãos e armaduras. Ela fez uma pausa para confirmar. De acordo com nossos espiões no Oeste, pessoal e suprimentos estão de fato sendo retirados. Além disso, embora não haja provas concretas, é provável que o Oeste esteja contatando secretamente outras facções. Lord Catelyn soltou uma risada fria e zombeteira. O Rei Louco empurrou publicamente o filho mais velho de Tywin para os mantos brancos. Isso foi uma afronta estrondosa. Seria estranho se Tywin não reagisse. Euron batucou com o dedo na cadeira, pensativo. Por agora, é apenas uma retirada de bens, não uma rebelião aberta. Mas seus próximos passos merecem atenção. Lysa acrescentou, informações sólidas indicam que Lord Tywin está reforçando consideravelmente as defesas do Oeste. O número de tropas está aumentando e as guarnições em fortalezas importantes foram reforçadas. Ela então abriu outro pergaminho. Durante o torneio, o Rei Louco declarou publicamente Ezember Arryn o herdeiro do vale. No entanto, ao retornar ao Ninho da Águia, Lord Jon Arryn imediatamente declarou seu sobrinho, Elbert Arryn, como seu herdeiro. Lord Catelyn caiu na gargalhada. Interessante. Isso sim é interessante. Então, qual é a situação no vale? Lysa sorriu levemente com um olhar de compreensão no rosto. Ezember Arryn, o chefe dos Arryn de Vila da Gaivota, naturalmente se recusa a recuar. Ele declarou publicamente em Vila da Gaivota que é o herdeiro legítimo, nomeado pelo próprio rei. O vale está agora em um impasse, embora, acrescentou ela, pareça que apenas a região de Vila da Gaivota apoia Ezember. A maioria dos vassalos permanece leal ao Ninho da Águia. A voz de Lysa tornou-se mais grave enquanto ela continuava. Do norte, após retornar a Winterfell, Lady Lyanna Stark foi estritamente confinada ao castelo por Lord Rickard. Ela está proibida de sair. Catelyn grunhiu. Era esperado. Porto Real é mais instável, disse Lysa com um tom grave. Quando a notícia chegou à capital de que a princesa Elia havia retornado a Dorne, o Rei Louco ficou furioso naquela noite. Ele invadiu a fortaleza de Maegor e açoitou a rainha Raela. Ela baixou a voz. Dizem que Jaime Lannister estava de guarda naquela noite. Ele ouviu claramente os gritos de dor da rainha. Os novos membros da guarda real queriam invadir e impedir o que estava acontecendo, mas Sor Jonotor Darry o conteve fisicamente. O pergaminho tremeu levemente em sua mão. Na manhã seguinte, as aias encontraram a rainha coberta de hematomas, mordidas e arranhões. Jaime questionou furiosamente seu irmão de armas, dizendo, juramos protegê-la de todo o mal. Jonotor simplesmente respondeu, sim, mas não do rei. Balon bateu com o punho na mesa, os olhos ardendo de raiva. Descontando a raiva na própria mulher? Que louco! Lysa abriu outro pergaminho, com uma expressão séria. O próximo relatório também vem de Porto Real. Como os Lannisters cortaram os subsídios financeiros, o Rei Louco ordenou um aumento maciço de impostos, especificamente sobre as tarifas portuárias, tentando tapar o rombo no tesouro. Ela olhou para os homens. O rei está tentando aumentar a arrecadação por meio de tarifas e cobrando impostos de forma corrupta. O resultado é um colapso no comércio. As mercadorias estão escassas e os preços estão disparando. O estoque no mercado é menos de 30% do que era, e o preço da farinha mais que dobrou. Retiramos todos os nossos investimentos econômicos de Porto Real a tempo, acrescentou Lysa com um tom de alívio na voz. Evitamos grandes perdas. Outra observação. A mão do rei fez uma viagem secreta a Jardim de Cima recentemente. Os detalhes são desconhecidos, mas imediatamente depois, Jardim de Cima enviou um carregamento enorme de grãos para Porto Real. Catelyn zombou. Os Tyrell certamente sabem escolher o momento certo para vender um favor. Lysa voltou seu olhar para um pergaminho marcado com o servo das Terras da Tempestade. Em relação às Terras da Tempestade, Robert Baratheon tem convocado seus vassalos com frequência. Ele amaldiçoou abertamente o Rei Louco e o Príncipe Rhaegar em seus banquetes, usando uma linguagem muito colorida. Ao mesmo tempo, ele está comprando grandes quantidades de armas. É um claro sinal de expansão militar. Euron bateu com a mão no encosto da cadeira. Provavelmente por autopreservação. Os soldados de Ponta Tempestade estiveram envolvidos na escaramuça contra os Mantos Dourados na Floresta do Rei. Pela primeira vez, um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Lysa. Ela desenrolou o último pergaminho, sua voz carregando uma leveza rara. Esta última notícia pode dissipar a tristeza. Devido ao seu desempenho no torneio de Arrinhal, Euron, um novo título está se espalhando pelos 7 reinos em seu nome, a Lâmina da Justiça. Ela fez uma pausa deliberada, deixando o nome ecoar no Salão de Pedra. Dizem que tudo começou com as pessoas comuns que você salvou de A Montanha, Gregor Clegane.
Seu julgamento e a execução daquele monstro fizeram com que muitos o vissem como um avatar da justiça. Lord Kellon deu uma risadinha significativa, enquanto Balon soltou um resmungo de desdém. Euron, no entanto, ostentava uma expressão complexa, seus dedos roçando o cabo da espada como se estivesse saboreando o apelido inesperado. Quem foi o idiota que teve essa ideia? Quero cortá-lo ao meio. Lysa desenrolou o último pergaminho, carimbado com os elos da cidadela. Sua voz ecoou claramente pelo salão. O relatório final vem da cidadela. Os mestres confirmaram que a chamada falsa primavera está chegando ao fim. O inverno retornará até o final do ano e deverá durar 3 anos, do final do ano 281 até a primavera do ano de 284. Ela esperou que o peso da notícia se dissipasse antes de acrescentar. No entanto, a cidadela observou que, em comparação com o último inverno, que durou 3 anos e matou muitos congelados, prevê-se que este inverno seja muito mais ameno. Lord Kellon grunhiu. Um inverno ameno ainda é inverno. Enviem uma mensagem a todas as ilhas. Estoquem comida e lenha. A brisa marítima invadiu a janela, trazendo um frio imperceptível, como se anunciasse a chegada do inverno com antecedência. Capítulo 208. A Falsa Primavera. A Falsa Primavera, um aviso gravado nos livros de história de Westeros. Como Euron poderia esquecê-lo? Ele estava muito mais desperto do que o mundo imaginava, e já vinha preparando o terreno muito antes do primeiro frio retornar. Nos últimos 2 anos, sempre que os navios longos dos Homens de Ferro partiam, seja para as cidades livres ou para os portos dos 7 reinos, retornavam com uma ordem permanente. Metade do porão deveria estar cheia de provisões. Grãos, feijões, carnes salgadas. Um fluxo constante de alimentos não perecíveis se acumulava nos celeiros subterrâneos de Pique, Grande Vic e Velha Vic, formando montanhas de suprimentos para a sobrevivência. Euron estava de pé na torre de vigia de Pique, observando o porto onde os navios ainda se movimentavam sob a luz cinzenta. Seus olhos eram escuros e calculistas. Ele não estava apenas preparando comida suficiente para sustentar os Homens de Ferro durante 3 anos de inverno. Ele estava estocando suprimentos para as guerras que veriam. O vento marítimo, carregado com o cheiro de sal e maresia, chicoteava suas vestes escuras, trazendo consigo o aroma da geada distante que se aproximava. O inverno está chegando, sussurrou Euron para si mesmo. Um sorriso afiado e predatório iluminou seu rosto enquanto acrescentava, quase inaudível, e a guerra vem logo em seguida. O jantar era simples, mas irradiava um calor raramente visto na casa Greyjoy. Não havia bandejas de prata nem iguarias exóticas na longa mesa, apenas peixe assado, pão preto e laranjas dornesas importadas. Mesmo assim, a família estava reunida, conversando e rindo em harmonia. A testa de Lord Kellon, geralmente franzida pelo peso do poder, estava estranhamente relaxada. Balon bebia com Victarion, e até mesmo a geralmente silenciosa Lysa ostentava um leve sorriso. O som daquela risada era mais reconfortante do que o melhor vinho num banquete real. Tarde da noite, enquanto o som da maré crescente se intensificava, Euron levou Lysa e se juntou a seu pai, Lord Kellon, e Balon no solar. As pesadas portas de carvalho se fecharam, isolando-os do resto do mundo. Houve um acidente vergonhoso, começou Euron, quebrando o silêncio. Devo-lhe uma explicação. Sob a luz bruxuleante das velas, Euron revelou lentamente os segredos ocultos de seu tempo em Dorne, seu breve caso com Arianne e o envolvimento acidental com a princesa Elia. Quando finalmente lançou a bomba, Elia está grávida. E o filho é meu. O ar na sala pareceu congelar. O cálice de Lord Kellon parou a meio caminho de sua boca. Balon levantou-se bruscamente da cadeira, que raspou violentamente no chão de pedra. Lysa, instintivamente, cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados em descrença. Lá fora pela janela, as ondas quebravam contra os penhascos, cada impacto soando como um martelo atingindo um coração. Um longo e sepulcral silêncio preencheu a sala, quebrado apenas pelo crepitar da lenha na lareira e pelo rugido baixo do mar. O rosto envelhecido de Kellon estava marcado pelo choque, seus dedos traçando inconscientemente a borda da xícara. Os olhos de Balon brilharam com incredulidade e uma estranha espécie de respeito. Lysa franziu levemente a testa, sua mente buscando decifrar os fatos. Tem certeza? Kellon finalmente falou com a voz rouca. Tem certeza de que o sangue é seu? Euron encarou o olhar penetrante do pai, com uma expressão calma, porém impenetrável. Não é um assunto para brincadeira, pai. De repente, Lysa se pronunciou, sua voz suave, mas quebrando a tensão como uma pedra atirada em um lago tranquilo. Naquela manhã seguinte fui ao seu quarto bem cedo, disse ela em voz baixa. A princesa Elia estava lá de fato. Suas palavras confirmaram de forma contundente a notícia chocante. A luz de velas dançava em seus rostos, projetando sombras oscilantes que marcariam aquela noite para sempre na memória da casa Greyjoy. O olhar de Euron se voltou bruscamente para Lysa. Então por que você não contar? E depois? Lysa o interrompeu gentilmente, olhando-o com olhos complexos. Não teria sido melhor para todos fingir que nada aconteceu? Tratar como um caso passageiro e inofensivo? Foi o que pensei na época, então escolhi o silêncio. Mas quem poderia prever que a princesa Elia? Lysa fez a coisa certa, rosnou Lord Kellon de repente. Ele voltou seu olhar fulminante para Euron, seus olhos tão frios e pesados quanto as ondas de ferro. Seu maldito idiota! Sua voz tremia de raiva contida. Você sempre foi o calmo, o calculista. Como pôde causar uma confusão dessas? O velho Lorde bateu com a mão no apoio de braço da cadeira de rodas.
Como pretende resolver isso? Uma ex-princesa herdeira não, ela era esposa de Rhaegar na época. E agora a princesa de Dorne está grávida fora do casamento. Isso não é uma história de taberneira de um bordel portuário. A luz da lareira tremeluzia no rosto de Callum, iluminando a mistura de raiva e preocupação em seus olhos. A brisa do mar entrava pelas frestas da janela, mas não conseguia dissipar a atmosfera pesada do escritório. Balon, que estava de pé ao lado, não conseguiu mais se conter. Soltou uma gargalhada rouca e estrondosa, dando um tapa forte no ombro de Euron. Impressionante, irmão. Não esperava por essa. Você tem coragem, rapaz. Um tiro certeiro, direto no alvo. Calha a boca, Balon. Callum bateu com força na mesa, fazendo as taças de vinho tilintarem. Você acha que já não temos problemas suficientes? Euron respirou fundo, encarando o olhar furioso do pai. Já prometi ao príncipe de Dorne que assumirei total responsabilidade pela mãe e pela criança. Responsabilidade? Como? Callum quase se levantou da cadeira, o rosto corando intensamente. Você está prometido a achar a Dany. Depois de Arrinhal, todo o reino sabe disso. Como você vai explicar isso para Starfall? Como você vai explicar isso para toda a Dorne? O fogo na lareira crepitou violentamente, projetando a sombra enfurecida de Callum contra a parede de pedra como um kraken provocado. Euron falou com solenidade. Prometi dar os degraus de pedra a Elia como presente. Meu filho ostentará o título de rei dos degraus de pedra. Callum fez uma pausa. Os degraus? Exatamente a mesma coisa, disse Euron, com um sorriso afiado no canto da boca. Há muito tempo que estou de olho nessas águas. Agora, é um caos de piratas e potências em conflito, o momento perfeito para atacar. Ele deu um passo à frente, olhando entre o pai e o irmão. Com a frota de ferro no mar e as lanças de Dorne em terra, tomar os degraus será brincadeira de criança. Os olhos de Balon brilharam com um fulgor belicoso, a audácia do plano claramente o atraía. Lysa permaneceu em silêncio ao lado, seus olhos cintilando enquanto ponderava as implicações políticas. O vento agitava os cabelos escuros de Euron, trazendo o cheiro do oceano distante para dentro do quarto. Por trás desse plano aparentemente insano, jazia a promessa de um pai a um filho ainda não nascido e a ambição de um capitão pelo mar. A chama da ambição ardia nos olhos de Euron, sua voz baixa e poderosa como a maré. Os degraus são apenas a âncora. São apenas o primeiro passo de um projeto muito maior. Minha ambição vai muito além de um aglomerado de rochas. Lord Callum ficou em silêncio por um momento, seus dedos ásperos roçando o apoio de braço. Não vamos falar de sonhos distantes ainda. O que o príncipe Doran tem a dizer sobre isso? Silêncio. Euron sorriu significativamente. O silêncio do príncipe Doran é consentimento. Ele está observando, aguardando meu próximo movimento. A luz da vela refletia em suas pupilas profundas. O governante de Dorne nunca revela suas cartas facilmente, mas seu silêncio nos deu todo o espaço necessário. O vento uivava pela janela, fazendo tremular os mapas e pergaminhos no escritório. Na luz bruxuleante, Euron permanecia ereto, como se já pudesse vislumbrar os vastos oceanos e os novos territórios no horizonte. Ele verá, disse Euron, com um tom de inegável confiança. Não apenas um rei dos degraus, mas uma era completamente nova. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.